Hoje nós vamos tratar nessa aula do David Hume, a atividade cognitiva. O David Hume era um dos defensores do empirismo, né? É habitual incluir a filosofia dele no chamado empirismo, já que ele defendia que o conhecimento provinha da experiência e utilizava também o conhecimento sensorial, né? O empirismo, então, afirma que todo conhecimento tem origem na experiência, nas impressões acerca dos objetos e do mundo externo, né? Fornecido, então, pelos nossos sentidos. Então, o David Hume, assim como os empiristas em geral, ele acreditava que o nosso conhecimento sensorial eram os captadores, vamos assim dizer, os captadores prévios do conhecimento. Nós assimilávamos o conhecimento sensorial e depois nós íamos reproduzir isso através da nossa razão, tá? As impressões e as ideias principais dele. Nós temos então à nossa frente aí uma folha de papel, em seguida fechamos os olhos e tentamos imaginar essa folha. A percepção dessa página é mais viva quando a vemos do que quando a imaginamos, com certeza, né? O primeiro tipo de percepção chama Hume impressões, conhecimento por meio de sentidos, enquanto que o segundo tipo são as ideias, que é exatamente a representação, a cópia daquelas que a gente acabou assimilando no nosso pensamento. Então esse é o sentido, é bem claro quando a gente diferencia impressões de ideias, né? Essa última, no caso as ideias, né, que o Hume está dizendo, elas são mais débeis, né, menos vivas do que as primeiras. Exatamente porque nós vamos necessariamente reproduzir a partir das impressões prévias que nós tivemos, né? Então essas impressões e as ideias, se te queimas num fogão quente, tem uma impressão imediata, né, de ter queimado, até porque a gente sente a dor. Mais tarde podes recordar que te queimastes. É isso que Hume chama de ideia, né? A diferença é que a impressão é mais forte e mais viva do que a recordação posterior da impressão, né? Pode-se dizer então que a impressão sensível é o original e a ideia ou a recordação a cópia pálida, né? Então, na hora que você passa pela experiência, você sente a dor, você sentiu a intensidade, aquilo te incomodou. Mais tarde, a gente recorda que queimou no fogão, porque você sente ali uma dorzinha, aquilo ali tá de uma maneira ou outra te mostrando ou te lembrando que você de fato se queimou, né? Mas não é a mesma coisa de quando a gente queimou efetivamente, na hora em que nós nos queimamos. É exatamente aí. O Hume vai dizer então que as ideias, elas são mais pálidas, elas são mais fracas, né? Ela tá ali conservada na nossa mente daquilo que de fato aconteceu. Mas ela não é propriamente a tradução exata de como aquilo que aconteceu num dado momento, tá? Então, o conhecimento das ideias. Embora todas as ideias tenham seu fundamento nas impressões, podemos reconhecer e recorrer às impressões, né? É o caso da lógica e da matemática, né? Esses conhecimentos, né, são tautológicos, ou seja, não dão novas informações. Ela é apenas uma reprodução daquilo que a gente já assimilou, daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já captou, né? A conclusão, então, vai dizer implicitamente o que está nas premissas, né? Então, todas essas ideias, os fundamentos dessas impressões, elas vão sempre levar a gente mais adiante a lembrar, a ter a ideia daquilo que as impressões já nos revelaram. No entanto, essas impressões, elas são vivas, elas são fortes, porque elas acontecem naquele momento. É o dado momento em que nós captamos a informação. Enquanto que as ideias é uma lembrança, as ideias é uma cópia, como se fosse uma cópia. É reportar algo que de fato aconteceu. É você reassimilar o que tem acontecido com você, tá? Eu não sei muito se existe o reassimilar, mas é um termo que ajuda a gente a entender aquilo que o Hume quer dizer aqui para nós, tá? Reassimilar quer dizer você recobrar o que estava no passado, recobrar o que aconteceu, tá? Mas não é a percepção clara de como se estivesse acontecendo naquele momento,
São diferentes, né? Ideias complexas, olha, as nossas ideias e opiniões acerca da realidade provêm dos sentidos, né? Porque os sentidos são os captadores iniciais, né? Sendo associados de ideias simples. Então, a ideia de Deus, haverá alguma impressão, sensação correspondente com Deus? Se há, então a ideia de Deus é uma criação da razão, a partir de ideias como inteligência, sabedoria, bondade, etc. Então nós visualizamos o que seria Deus para nós. Há uma assimilação da ideia que Deus é para nós a partir da razão. A ideia de cavalo alado, né, resulta da combinação de quê? De um cavalo, que é a ideia de um animal mesmo, né, com asas, né, que propriamente não existe, né? Não existe esses cavalos alados, né? Há impressões correspondentes às ideias de cavalo e de animal com essas asas, mas não há nenhuma impressão correspondente à ideia do cavalo alado. A gente lembra do cavalo, a gente lembra das asas, a gente até consegue somar a asa com o cavalo a partir do desenho, da imaginação, do desenho animado, de uma historinha, da historinha que nós lemos no livro infantil. Há uma assimilação do que seja o cavalo e do que seja a asa, que a gente consegue transpor e compor o cavalo alado. Mas nenhum de nós teremos a possibilidade de visualizar o cavalo alado em si. Por quê? Porque ele é inexistente. Ele é fruto da nossa imaginação. Ele é fruto da concepção construída pelos desenhos animados, né? Pelas fábulas, pelas fantasias. É isso que o Hume vai dizer. Então, o conhecimento dos factos, ou dos fatos, né? Já que o Hume utiliza aqui a expressão do espanhol, implica, então, um confronto das proposições com a experiência. A sua verdade ou falsidade só pode ser determinada posteriormente. Antes não tem como a gente determinar se é falso ou verdadeiro. Só depois de realizada a experiência que a gente recobrar a imagem, né? Por exemplo, este martelo é pesado. É um juízo cujo valor da verdade não pode ser decidido pela simples inspeção da priori, né? Você não tem a concepção de saber se ele é pesado ou não, né? Todo conhecimento dos fatos empírico é meramente provável. Você só vai conseguir entender se esse martelo efetivamente é pesado quando você pegar, quando você sentir de fato o peso dele. Daí a diferença do conhecimento empírico, a realização então da experiência, né? A princípio, quando você imagina, quando você vê ou quando alguém fala do martelo, a ideia que você reporta do martelo não te dá absoluta certeza do peso que ele tenha. Mas a hora que você realiza, toca, pega, sente, aí sim você visualiza e consegue processar o peso racionalmente, né? Então, o conteúdo do pensamento, olha, de um lado nós temos as impressões, de outro lado as ideias. As impressões são intensas, vivas, é aquele momento que você queimou no fogão. Enquanto que as ideias são as cópias dessas impressões. São menos vivas, são menos intensas. É quando mais tarde você encostou a mão queimada na porta e aí você lembrou que queimou, né? Então não é tal qual sentir a queimadura naquela hora. Vem até o cheirozinho do queimado, da carne, né? Então é diferente. As impressões são reais, intensas, vivas. Enquanto que as ideias são lembranças, são memórias, são muito menos vivas, né? Você vai recordar aquilo que aconteceu, tá bom? Dentro, então, dessas impressões e ideias, nós vamos ter, dentro das impressões, sensações externas, visuais, né, auditivas, sentimentos internos, emoções, desejos, ódio, raiva. E dentro das ideias, a simples, a memória, a ideia do cavalo, a ideia das asas que a gente conjugou e montou o cavalo alado. Ou as complexas, que vêm da imaginação, ideia do cavalo alado que a gente visualizou a partir da fantasia, da fábula, do conto, né? Que não é a mesma realidade. Então a crítica à noção de causalidade, se eu disser o fogo aumenta a temperatura dos objetos, tenho que confrontar esse juízo com a verificação experimental, não bastando o simples uso da razão. Né? Se eu dizer que ele aumentou, tem que medir a temperatura, eu tenho que aferir, tem que ter uma experiência ali. Né? É diferente da simples razão dizer. Temos observado o fogo frequentes vezes e temos observado ainda que em seguida
aumentava a temperatura dos objetos situados junto a ele. Mas nunca observamos que entre os dois fatos existe uma conexão necessária. Então você tem ali o cabo da panela, está em cima da trempe de um fogão. Quando você pega no cabo, você sentiu que ela está queimando, porque estava próxima à trempe que estava subindo ali a caloria, né? Então, a crítica, né, a noção de causalidade. Então, o fogo aumenta a temperatura. A gente só vai confrontar isso quando realizar a experiência, quando passar pela prova, não é? Segundo Hume, então, apenas sabemos que assim acontecerá porque já vimos outras vezes essa cena. A gente já viu, experimentou que a trempe acesa e o cabo aqui próximo, você vai ver que vai aquecer o cabo. Sobretudo se esse cabo for de metal, essas panelas de inox, né? Vez ou outra a gente queima o dedo da panela porque ela está aquecida no fogão, não é? É hábito que nos leva, então, a inferir uma relação de causa e de efeito entre os dois fenômenos. É a experiência, a observação, várias vezes ter passado aquela mesma cena que vai levar a gente a ter essa clara percepção, essa ideia propriamente desenvolvida por conta das impressões que nós já tivemos, né? Se o passado ocorreu sempre um determinado fato a seguir outro, então nós esperamos que no presente o futuro também ocorra assim. Então a gente aprende com aquela sucessão de acertos ou de erro. O que passou, o que aconteceu no passado pode voltar a repetir. Então aquela experiência vivida no passado pode voltar a repetir, então a gente vai sempre aprender a crescer com as experiências sucessivas de fatos e acontecimentos que a gente vive e que a nossa memória armazena, né? Que as nossas impressões, a ideia não é uma lembrança apagada do que aconteceu, então aquilo vem à sua lembrança. É mais ou menos como o cachorrinho que vai passar pela ponte e ele caiu. A próxima vez que ele passar por aquela ponte, ele vai lembrar que ele caiu na água, ele vai dar a volta lá do outro lado, mas ele não vai arriscar passar novamente na ponte, né? Então a ideia é aquela lembrança das impressões claras que nós tivemos de acontecimentos passados, de experiências já vividas e realizadas, né? Então você vai recobrar isso com as ideias depois, diante de uma nova cena, aquilo reporta e a gente então tem a noção de atualização daquilo que viveu numa determinada experiência no passado, né? A crítica, então, é essa noção, olha, o carril, ele aquece por causa do calor. Carril é onde passa ali o trilho, né? A roda do vagão, né? Do trem de ferro, né? Então o carril aquece por causa do calor. Na verdade, não sabemos se é sempre assim. Só associamos o calor à dilatação do carril, né? Por força de um hábito psicológico formado a partir de repetidas experiências, sobretudo de quem trabalha com engenharia, com a construção dos trilhos, com o aquecimento, quem estuda física, tem a condição clara de repetir isso por conta do aquecimento e da dilatação, né? Hume, então, nega a tese do determinismo, que afirma que tudo que acontece tem uma causa, isso é, os acontecimentos são determinados por outros anteriores. Para o Hume, cada experiência é uma, cada acontecimento é um. Aquilo pode te reportar uma lembrança de algo do passado ou de uma outra experiência vivida, mas não é propriamente a realização, tá? Então, o ceticismo, ele viveu esse ceticismo moderado. Não podemos, então, considerar o conhecimento como absoluto e verdadeiro, porque ele está sempre sujeito à diferença, a impressões e a algum dado que possa interferir ou que possa, de uma maneira ou outra, gerar consequências diferentes. Hume assume uma perspectiva de ceticismo, então, moderado, né? Rejeitando a atitude dogmática, fechada, de sempre contar com as mesmas respostas, de achar que tudo vai dar no mesmo caminho, toda estrada leva ao mesmo caminho, né? Ele vai, então, criar um realismo próprio, né, ingênuo do senso comum aí, né? Hume é cético porque acredita que a nossa capacidade de conhecimento tem limites e porque a análise das nossas crenças mostra que muitas delas não têm justificação. O exemplo, as leis da natureza são generalizações incertas. Por quê? Porque você precisa de vivenciá-la, você precisa de entender, passar por experiência para que você possa checar, para que você possa entender. E é moderado ao mesmo tempo, porque pensa que apesar de não haver justificação ou fundamento para as crenças, na uniformidade dessa natureza, na existência do mundo exterior, temos de acreditar nelas porque podemos agir, porque elas são as referências que a gente tem
para passar pela experiência e para concluir alguma coisa a respeito de algo. Daí vem o ceticismo moderado do Hume, tá bom? Um grande abraço, eu encontro vocês numa próxima aula.